muita gente que me segue aqui que já é viajante profissional, né? Mas também tem muita gente que ainda não tem tanta experiência, que não tá tão acostumada a planejar sua própria viagem sozinho, né? E foi pensando nisso que eu trouxe o Tá Falando dessa semana, com 5 dicas essenciais e que vão te ajudar a fazer o seu planejamento de viagem sozinho, sem entrar em desespero e sem precisar gastar com agência de viagem. Então vamos lá. No nosso primeiro episódio a dica é: pesquise o que fazer. Então a primeira coisa que você precisa fazer para planejar a sua viagem é pesquisar bem sobre o lugar, ver tudo que tem para fazer por lá e aí você pontuar aquilo que faz sentido para você, aquilo que você faz questão de fazer. A partir disso você faz uma listinha de tudo aquilo que você quer incluir no seu roteiro. Isso vai te ajudar a ter uma ideia de quanto tempo, de quantos dias você precisa ficar naquele lugar. Outra coisa importante é, depois que você tiver essa listinha dos lugares que você quer ir, coloca todos eles no Google Maps. E aí você vai organizando a sua rota pelo Google Maps mesmo, de uma forma mais lógica, para você perder o mínimo de tempo possível no transporte. Então, sempre nos locais um próximo do outro, separa um dia para fazer tudo que tem numa região, no dia seguinte você vai para uma outra região, enfim. Assim você consegue otimizar melhor a sua viagem. E depois disso, planeja essa rota com todos os meios de transporte possível, seja carro, ônibus, a pé, bike, enfim. Aí você consegue ter uma ideia do que vale a pena para você, se vale a pena de repente alugar carro ou se não, quanto tempo você vai gastar de um lugar para o outro. Isso também vai ser importante para o seu planejamento. E todas essas informações você vai usar para fazer o planejamento da sua viagem, que é o que a gente vai falar no episódio de amanhã, tá bom? Até amanhã, gente! E no nosso segundo episódio a gente vai falar sobre o planejamento da viagem. A primeira coisa é definir o orçamento da viagem, se isso for importante para você. Se o seu orçamento estiver ilimitado, beleza, perfeito, sonho, também queria, mas ainda não cheguei nesse patamar. E aí, a partir do seu orçamento, você começa a alimentar com as despesas que você vai ter na sua viagem, que basicamente vão ser passagem aérea, hospedagem, alimentação, o seguro viagem e as informações que você definiu lá na etapa de ontem, que é o passeio e o meio de transporte. A partir disso, você vai fazendo as suas pesquisas e alimentando quanto custa cada uma dessas coisas. Então, você vai pesquisar o valor da passagem aérea, o valor da hospedagem, você vai ver ali quais passeios que você quer fazer, que precisa comprar ticket, se você vai alugar carro, se for a melhor opção para você, você vai pesquisar o custo do carro. Enfim, você vai alimentando todos os custos de cada um desses itens da sua viagem. No final, depois que você tiver um orçamento total da sua viagem, né? Aí você vai ajustando o que for preciso. Então, se você ultrapassou o seu orçamento, de repente você reduz um dia, você corta um passeio, você desiste de alugar carro, começa a andar a pé, vai pegar um ônibus, enfim. Aí você vai organizando realmente como você vai distribuir o seu orçamento nos itens da sua viagem de acordo com aquilo que é mais importante para você. E aqui a dica de ouro é antecedência. Quanto maior a antecedência que você começa a pesquisar a sua viagem, mais chance você tem de achar promoção, de conseguir preços melhores. Óbvio que tem muita promoção, às vezes de última hora e tal, mas aí você tem que contar com a sorte. Se é uma viagem que realmente você quer fazer, se planeja com antecedência, que é a melhor opção para você economizar. Tá bom? Amanhã eu volto pra gente falar sobre a parte burocrática das viagens, como você se programar para não passar perrengue com documentação. Tá bom? Um beijo, até amanhã. E no nosso terceiro episódio a gente vai falar sobre a parte burocrática de viajar, né? É muito importante pesquisar sobre todos os documentos obrigatórios para você apresentar no destino que você está indo. Visto, passaporte, vacina, seguro, enfim. Especialmente se você estiver indo para outro país, existem muitos blogs e muitos sites que têm informação do que você precisa. Só que a chance desse site e dessa informação não ser totalmente atualizada é muito maior. Por isso que eu sempre recomendo que, se você for viajar para outro país, sempre consulte a informação no consulado e na embaixada do próprio país. Eu vou deixar aqui para vocês o link do Governo Federal do Brasil. Lá tem uma lista com todos os países e links dos sites das embaixadas no Brasil desses países. E aí a informação lá é totalmente segura, então sempre dê preferência para procurar nesse site. Amanhã eu volto e aí eu vou falar para vocês sobre como planejar a hospedagem de vocês de uma forma mais eficiente, tá bom? Até amanhã! E no nosso penúltimo episódio a gente vai falar sobre hospedagem.
A gente sabe que na maioria das vezes hospedagem é um dos custos mais altos que a gente tem na viagem, né? Então por isso que eu sempre falo que fidelizar um site de reserva de hotel é muito importante. Por exemplo, eu uso o Booking.com já há muitos anos, então eu já tenho um histórico com eles. Eu já ganhei pontos que me colocam numa classificação diferente, que me dão 10% de desconto em diária, me dá upgrade de quarto gratuito, me dá café da manhã grátis, enfim, tem uma série de vantagens quando você fideliza e entra numa classificação especial com algum site de busca. Lembrando que se você usar o meu link do Booking, você também se fideliza e você também usa os seus pontos, não muda em nada. Então, por favor, usem o meu link, a sua vida continua igual e você me ajuda a viajar mais. Outra coisa importante é acompanha o preço do hotel. Por isso que eu falei lá no nosso segundo episódio sobre antecedência. Eu já consegui pegar 50% de desconto no mesmo hotel no mesmo período, que era o período que eu conseguia viajar. Porque eu fiquei acompanhando ali todos os dias o preço do hotel. Uma hora apareceu uma promoção inesperada no Booking e eu reservei nessa data. Então é importante acompanhar. Quanto mais antecedência, mais tempo você tem para acompanhar e mais chance você tem de conseguir um preço melhor. Outra coisa é, acompanhe o período de alta temporada versus o período de tempo bom. Por exemplo, aqui na Europa, julho e agosto são os meses de verão, de pico do verão, né? E é onde todos os preços ficam mais altos. Mas se você vier em junho ou em setembro, por exemplo, o tempo também tá super bom. E além de pagar menos, você ainda consegue aproveitar os lugares um pouco melhor, né? Principalmente para quem não gosta de lugar muito lotado. Então você foge da alta temporada, paga menos e ainda consegue um lugar um pouco mais tranquilo para você aproveitar. Isso é super importante. Tá bom? Amanhã eu volto e aí a gente vai falar sobre passagem aérea, como planejar e comprar sua passagem aérea. Chegamos para o nosso último episódio, vamos falar sobre passagem aérea e a minha dica aqui é, de novo, antecedência. Quanto maior a antecedência que você pesquisar sua passagem aérea, mais chance você tem de encontrar bons preços e promoções. Eu gosto muito de usar o Google Voos para pesquisar passagem, porque ele já mostra no calendário mesmo as melhores datas, ele deixa verde lá no calendário as datas onde os preços das passagens estão melhores. E ele pesquisa em vários sites, várias companhias aéreas. E aí o Google vai te mostrar quais são os lugares que a passagem está mais barata. Acontece às vezes da passagem em algum site, por exemplo, o eDreams, tá mais barato do que direto com a companhia aérea. Não dá uma variação muito grande, dá diferença de 50, 100 reais. Mas eu vou te falar, não vale a pena. É muito melhor comprar direto com a companhia aérea, porque se você precisa remarcar, se você precisa de algum reembolso, se você precisa de qualquer coisa, é muito menos burocrático você não ter intermédio desses sites ou de agência, do que seja. É muito melhor você resolver tudo direto com a companhia aérea. Eu já tive várias experiências ruins e conheço gente que também teve muita dificuldade para reembolso, para alteração de passagem, enfim. Então eu não recomendo. Passagem aérea é uma coisa que é sempre melhor comprar direto com a companhia aérea. E nunca se esqueça de verificar a política de cancelamento e de reembolso da companhia aérea que você vai comprar a sua passagem. Outra coisa, a maioria das companhias aéreas hoje em dia, com a tarifa básica, não está incluso bagagem despachada. Então se atente a isso, porque também a maioria das vezes já vale a pena comprar a bagagem junto com a sua passagem aérea. Fica mais barato do que se você deixar para comprar depois. Eles sempre fazem um esqueminha lá que a tarifa fica melhor se você já comprar junto. E para finalizar, a marcação de assento. A maioria dos voos tarifa básica também não inclui mais escolha de assento. Mas se você não faz questão, eu também recomendo que nem compre, porque não é barato e eu sinceramente não acho que vale a pena. A única coisa é que se você estiver viajando com mais alguém, sempre compra o ticket junto, porque aí se você compra as duas passagens juntas, sempre a companhia aérea já coloca vocês sentados um do lado do outro. Então, gente, esse foi o nosso Tá Falando dessa semana. Dicas aí super importantes que vão ajudar vocês a planejar uma viagem sozinho, parar de gastar dinheiro com agência, enfim, e viajar mais, que é isso que a gente quer. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui, deixa um comentário, seu feedback, que é super importante pra mim, tá bom? Um beijo!